A decisão do STF sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro pode impactar em todo o sistema judiciário aqui no Brasil. Os detalhes com Caterina Achuti. As consequências do julgamento que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no caso do triplex do Guarujá são incertas. A mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, Jaqueline Valles, diz que a decisão do STF não representa a absolvição de Lula. Documentos, tá? Contratos, essas provas, elas são corretas. O que não é correto é a análise que foi feita pelo juiz que foi julgado suspeito. Então, essas provas vão ser aproveitadas no próximo julgamento. E elas podem levar à condenação do Lula. Então, o Lula não foi absolvido. O promotor Marco Felipe Torres Castelo afirma que todos os atos do processo serão anulados, mas as provas produzidas até o momento poderão ser reaproveitadas pelo juiz que assumir o caso. Tem uma tese com um nome bastante técnico que fala que o novo juiz ele pode referendar todos aqueles atos, ratificar aqueles atos decisórios também. Mas há uma divergência quanto a isso, tá? A regra é que se anulem todos os atos decisórios praticados pelo juiz que foi reconhecido pela segunda turma como suspeito no caso concreto. Apesar da declaração da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro se restringir a apenas um réu da Operação Lava Jato, especialistas acreditam que a decisão terá impacto sobre o sistema judiciário e a forma como são conduzidos os processos penais em todo o país, de agora em diante. Segundo o criminalista Daniel Bialski, a decisão da segunda turma do STF abriu um precedente em relação a outros réus da Lava Jato. Obviamente que algum acusado, algum condenado pela Lava Jato, que tiver como demonstrar que no caso dele o juiz Moro também agiu de forma incorreta, de forma abusiva, de forma parcial, ele também vai poder postular no tribunal a anulação e ele vai poder também bater as portas do Supremo Tribunal Federal para dizer o seguinte: olha, naquele caso vocês entenderam dessa forma, o meu caso, o raciocínio é o mesmo. E vai, se isso chegar a ser discutido no Supremo, o Supremo vai ter que analisar caso a caso e reconhecer ou não reconhecer a nulidade. O presidente da Associação dos Juízes Federais, André Brandão, teme um aumento da insegurança jurídica pelo uso de provas obtidas de modo ilícito. Dessas interceptações indevidas e da possibilidade de edição, né? Então é uma coisa que preocupa a gente sim para o futuro, não é bom, não é positivo, é dar força para esse tipo de prática. Não é assim, não é interessante isso, não é algo recomendável. A Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro Luiz Fux para julgar no plenário do Supremo a suspeição de Moro. O vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros afirmou que é preciso evitar contradições entre a suspeição e a anulação das condenações de Lula na Lava Jato. Medeiros sustentou que cabe ao plenário analisar a possibilidade de uso das mensagens pela defesa de Lula e de outros réus da operação, decidindo as questões em conjunto. Existe uma mentira, uma falácia que está sendo exaustivamente repetida pelo PT, a de que o Lula é inocente. Isso é falso, categoricamente falso. O que ele é legalmente não culpado. Ok, ele já era não culpado. O artigo 5º da Constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado até que trânsito em julgado de sentença condenatória, o que não havia ocorrido, né? É a última instância. Então, tecnicamente, o Lula não era culpado do ponto de vista jurídico e continua não sendo culpado. Agora, factualmente, ele é culpado. Não há dúvidas que ele cometeu o crime. As provas todas não são falsas. Os fatos narrados no processo não são falsos. O que não teve foi um julgamento justo por causa da parcialidade do juiz. Ou seja, a coisa certa foi feita do jeito errado, como eu venho dizendo. É apenas o caso do triplex. Falta o sítio, né? Que haverá um julgamento, talvez, no mesmo processo, no mesmo entendimento.
Mas não é, evidentemente, inocência para Lula, e sim uma defesa jurídica. Eu garanto que não se trata aqui de enterrar e acabar com todo o acervo da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro não foi parcial. Esta Operação Lava Jato, que reuniu policiais federais, delegados federais, auditores da Receita, muito importantes no processo, procuradores e, evidentemente, o corpo jurídico da 13ª Vara. Não era só o juiz Sérgio Moro, existiam outros juízes que trabalharam nesses processos, foram vários processos. Não houve parcialidade. O que houve foi um cuidado especial para não entrar em investigados que tivessem o foro especial, ou seja, Supremo Tribunal Federal. Esta decisão do Supremo, ela é evidentemente acompanhada por vários juízes e desembargadores. Costumo dizer que o que acontece aqui em Brasília é pesquisado com lupa por todos os julgadores, e isso é importante. É um cavalo de pau no processo, mas não significa o fim. O plenário do Supremo vai julgar aquela decisão do Fachin, que anula 4 processos contra o ex-presidente Lula. É um novo julgamento que pode entrar ali na parcialidade também do juiz Sérgio Moro. Olha, eu vou dizer, quase que o juiz Sérgio Moro foi condenado ontem na segunda turma por 2 votos, né? Houve 2 votos no sentido de que ele tinha que pagar multas. A ministra Carmen Lúcia, que mudou o voto, manteve a decisão de não punir, de não condenar o juiz Sérgio Moro, senão ele seria condenado ontem, para se ter uma ideia. É sim uma mudança radical na Lava Jato, mas não é o fim do acervo. Haverá mudanças, um reboliço, é um recomeço aí do trabalho de defesa jurídica. Não há uma defesa de mérito, as provas continuam gritando nos autos e os bilhões devolvidos também.